Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, estes momentos de prece, de aprendizado, momentos especiais para cada um de nós, convidando a todos vocês que estão aí do outro lado, seus lares, hospitais, no trabalho, permaneçam em sintonia conosco para receber todo o tratamento desta noite. Hoje conosco Hilário Rocha, da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul, e o tema Francisco de Assis. A frase que trabalhamos esta semana: Jesus foi modelo da paciência suprema e resistiu à nossa inferioridade amando-nos, Emmanuel. E a partir de agora, a frase que nós vamos trabalhar: orar por alguém é um ato de amor. Orar por alguém é um ato de amor. A lição do Evangelho que caiu para nós foi o capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim todos que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação desta lei. Mas esse jugo é leve, e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Vamos fazer nossa prece. Convidando todos vocês, meus irmãos, para que neste momento nos liguemos com o Pai Criador, onde primeiramente vamos agradecer. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela vida, agradecer pelos aprendizados, agradecer por aqueles que passaram por procedimentos cirúrgicos no dia de hoje, que tudo transcorreu da melhor maneira possível. Temos a certeza de que a espiritualidade é sempre presente. Agradecer ao alimento, à família, agradecer a tantas coisas, Pai. Cada um, neste momento, agradecendo aquilo que o seu coração, neste instante, sente à vontade nesta conversa direta com o Pai Criador. Abra o seu coração e aproveite este momento de comunhão com Ele, para que Ele possa continuar a te abençoar nesta noite, onde temos a certeza de que todos nós seremos abençoados. Aqueles que se encontram aflitos, tenha certeza de que as mãos do Pai e dos mensageiros estarão aí ao seu lado, te amparando, amenizando, acalmando o seu coração. E nesta noite onde nós vamos ouvir falar de Francisco de Assis,
nós vamos pedir às equipes que compõem esta casa, os nossos irmãos franciscanos e religiosas, que possam envolver o nosso coração, as nossas dores da alma, as nossas aflições, nossos medos, as nossas angústias. Vamos nos entregando confiante na certeza de que esta equipe espiritual, que está sempre presente nesta casa, mas principalmente na noite de hoje, onde nós vamos ouvir um grande ensinamento, ouvir aquele que seguiu Jesus e que hoje continua entre nós. Temos a certeza de que envolvendo a cada um e trazendo os seus ensinamentos, que nós possamos sentir as mãos destes amigos, acalmando o nosso coração, serenando, para que nós possamos assim, em uma paz, continuar a receber o tratamento logo mais pelas equipes espirituais de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Hans. Temos a certeza de que quando nós estivermos descansando o nosso corpo físico, receberemos todo o tratamento e vamos pedir ao nosso mentor individual, nosso amigo e companheiro, que possa nos conduzir às esferas onde mais necessário para cada um de nós possamos assim estar em espírito para aprender algo mais, para praticar, pois vamos também nos colocar à disposição para auxiliar, ou orar, enfim, temos a certeza de que cada um de nós pode contribuir com estes amigos espirituais que se encontram do outro lado, num trabalho intenso, grandioso. Temos a certeza de que eles também necessitam das nossas vibrações para que possam trazer o conforto aos irmãos que se encontram do outro lado. E assim, Mestre Jesus, te agradecemos por mais este encontro. Agradecemos, Mestre amado, pela nossa família. Agradecemos e pedimos ainda que cada um possa, neste instante, orar por aqueles irmãos, sejam familiares ou outros, que se encontram necessitados. É uma forma de praticarmos o amor e a caridade. Então vamos envolver todos eles neste instante e no momento em que nós estivermos recebendo a mensagem da noite, para que eles também se restabeleçam. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo o nosso irmão Hilário Rocha, para que ele traga a sua mensagem, receba as nossas vibrações de amor, de carinho, de gratidão por estar conosco nesta noite, trazendo esta mensagem, e que ele leve para o seu lar, envolvendo todo este lar em paz e amor, e também toda a sua família.
Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite mesmo, que Jesus nos abençoe e fortaleça os nossos corações em mais esta noitada de preces e de reflexões, onde nos fazemos muito próximos pelas vias sagradas do coração. O coração que ama, o coração que luta, o coração que sorri, o coração que chora, enfim, nas nossas experiências e neste emaranhado de situações em que a vida nos coloca, estamos mais uma vez aqui saudando os nossos irmãos e desejando de viva voz que o plano espiritual oriente as nossas palavras para que elas sejam de reconforto, de alegria, de lenitivo, de esperança e, acima de tudo, de confiança ilimitada no Criador para dignificar a pessoa humana e salvaguardar os seus mais sagrados interesses dentro do concerto maravilhoso de bênçãos da vida. Esse concerto de bênçãos, meus irmãos, que está sob o controle do Criador. Deus está no leme das nossas embarcações, supervisionando a tudo e a todos e ofertando a cada um de seus filhos bênçãos luminosas para fortalecer a sua vida. E de tempos em tempos, meus irmãos, tanto em nível individual como no coletivo, Deus envia focos de luz, bênçãos de amor, na pessoa de mensageiros abnegados, para acordar as criaturas humanas em trânsito pelo planeta Terra, ou até mesmo criaturas desencarnadas, residentes nas jurisdições do planeta Terra. Deus envia de tempos em tempos focos de luz para tocar as cordas do coração das criaturas humanas, acordando-as para as responsabilidades diante do sagrado dever de viver. E dentro desses focos de luz, meus irmãos, nós não estamos nos referindo a Jesus, porque Jesus é o centro da história, o divisor de águas dos desacertos do passado humano e das luzes dos seus ensinamentos. Mas nós nos referimos nesta noite ao jovem Paulo, ao jovem nascido em Tarso, na Sicília, criatura assaz inteligente, dotada de um senso de raciocínio, de um tirocínio fora do comum, pregador ardoroso da lei mosaica, a princípio perseguindo as verdades evangélicas, mas que quando se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, se converteu num dos maiores pilares de divulgação evangélica que o mundo conheceu. Foi graças à sua coragem, graças ao seu destemor, às suas viagens que ele fez pelo mundo de sua época, que o Evangelho de Jesus se tornou divulgado, popularizado e muito conhecido. Quem não há de se lembrar em sua memória de Agostinho, o bispo de Hipona, que na sua juventude enveredou por uma sucessão de desatinos, levando uma vida desencontrada,
arrancando lágrimas de Santa Mônica, sua mãe, que durante mais de 30 anos orava fervorosamente ao Criador, suplicando pela conversão do filho. E uma vez convertido, Agostinho se tornou um bispo extraordinário, dando testemunho do Evangelho de Jesus numa época de convulsão histórica. E nesta noite, meus irmãos, nessa breve resenha que serve como introito do nosso tema, nós nos lembramos daquela figura jovem de Assis, daquele moço de porte atlético, de figura cativante, requisitado pelas mocinhas da sociedade abastada da época. Aquele jovem que nasceu no seio da riqueza e das facilidades, e que trazia consigo um carisma encantador, não só arrebatando o coração das moçoilas da época, mas encantando a tudo e a todos com os quais se relacionava. Com o seu verbo fluente, com as suas palavras doces e calorosas, com o seu coração cantante, batendo no compasso da criação, no compasso da vida. Nós nos referimos ao jovem de Assis, ao moço muito bonito, muito cativante, chamado Francesco Bernardone, que mais tarde viria a ser chamado de o Poverello de Assis, no doce e bom vernáculo da língua italiana. Sim, meus irmãos, Francesco sonhava em ser um cavaleiro, sonhava em ser o defensor dos pobres e dos oprimidos, carregava no coração o vigor dos heróis, a astúcia voltada para o bem, a força de vontade, o estoicismo das criaturas benévolas. Muito jovem, partiu para uma batalha, sonhava com a vida militar, para defender os fracos e os oprimidos da sociedade, que gemiam sob o guante do sofrimento, experimentando o opróbrio dos preconceitos da época, na sociedade muito bem talhada em termos imediatistas, no pragmatismo, no utilitarismo da época, mas tão vazia, tão carente de valores verdadeiros. O jovem de Assis parte para uma batalha, mas eis que nesta batalha os seus sonhos não se concretizam, porque ele é feito prisioneiro, e ali ele adoece, voltando para Assis, depois de mais de um ano, magro, alquebrado, enfermo, mas não combalido em suas forças, porque ele sentia no íntimo do coração, nas fibras mais profundas do seu ser, que ele estava sendo chamado por Deus para revolucionar o pensamento religioso de sua época e fazer uma obra de amor no coração das criaturas. No calor das amizades, nos relacionamentos sociais, no respeito pelos amigos, nas suas idas e vindas, dentro da juventude de sua época, se encontrando com os moçoilos e com as moçoilas, Francisco desenvolvia a habilidade da música. E não era raro, meus irmãos, que os habitantes da formosa cidade de Assis
esta linda cidade que até hoje encanta o coração dos turistas e que mesmo nesta época ainda conserva o seu doce aconchego, o perfume das flores colocadas nas janelas das residências, a placidez das campinas, a verdura das árvores, o cântico dos pássaros, tudo numa sublime melodia, como se hoje o nosso Francisco das alturas espirituais enviasse para esta cidade as músicas do seu amor. Nós vamos encontrar o jovem de Assis, envolto nas suas mais lindas composições, nos seus mais belos lances de ternura, fortemente inspirado pelo plano espiritual, ele compõe melodias da gratidão, onde ele agradece a Bíblia universal de Deus. E a Bíblia universal, meus irmãos, é a mãe natureza. E naquele tempo, meus irmãos, no tempo de Francisco de Assis, não havia problemas ecológicos, não havia queimadas devassando hectares e hectares de terras, não havia efeito estufa superaquecendo o planeta, não havia o derretimento das calotas polares aumentando o nível dos lares ao nível dos mares e comprometendo a vida nas cidades litorâneas em função da indisciplina do homem. Não havia esses desequilíbrios climáticos com temperaturas estratosféricas experimentadas nos tempos atuais. Tudo funcionava na verdadeira planificação de Deus, na planificação do amor. E assim Francisco compunha as suas mais lindas canções. E ele, num arroubo de emoção, certa feita disse para os seus amigos: eu tenho a impressão, eu tenho a certeza de que eu sou o menestrel de Deus. E tenho certeza no meu coração que estou recebendo o chamado de Jesus. Porque Jesus me falou e me envolveu na sua ternura, chamando-me para reconstruir a sua igreja. E esta igreja, meus irmãos, é o coração das criaturas. Quando Francisco sente o chamado de Jesus para reconstruir a igreja do amor na face da terra, ele não tergiversa, ele não claudica, ele não sente a menor dúvida. E da mesma forma que os grandes enviados de Deus, da mesma forma que Mozart, mediunicamente recebendo as melodias da sonoridade celeste, e que Michelangelo e Leonardo da Vinci imortalizavam a beleza na escultura e na pintura, o jovem Francisco revoluciona o pensamento religioso da Idade Média, tornando-se o Cristo da Idade Média, renunciando a todo o conforto de uma vida abastada, a todas as alegrias das amizades, renunciando aos folguedos da mocidade, para se dedicar de corpo e alma a todos aqueles com dores e carências muito maiores do que as nossas. Corações combalidos pela luta, corações experimentando o látigo da solidão, a dilaceração do abandono, o testemunho doloroso da enfermidade, particularmente a hanseníase na época, onde os nossos irmãos hansenianos
outrora chamado de leprosos, porque não havia o tratamento para a enfermidade dermatológica, os irmãos rancenianos, chamados de leprosos, eram relegados aos vales da imundície e do abandono, segregados e totalmente separados dos seus mais puros afetos, das suas mais lindas emoções, para mendigar amor nas praças públicas, tidos como criaturas amaldiçoadas, como comparsas do demônio, como desprezados por Deus, quando nada mais apresentavam, meus irmãos, do que uma enfermidade dermatológica, do que uma infecção de gânglios do sistema nervoso periférico, e hoje totalmente tratada de forma ambulatorial nos postos de saúde, sem a necessidade de isolamento das criaturas. Francisco compreendeu, meus irmãos, juntamente com o vulto suave de Clara, a figura benévola da irmã Clara, a linda jovem da sociedade de Assis, que, tangida no coração pelos acordes luminosos do Cristo e pela companhia benfazeja de Nossa Senhora, se volta para os rancenianos de sua época, para os pobres, para os enfermos, para os solitários, para os necessitados, que viam em Francisco e Clara o doce refúgio, a doce bênção do céu, para poderem compartilhar as suas dores e as suas realidades entristecidas pelo opróbrio, pela humilhação, pelo preconceito da época. Francisco dizia sempre, meus irmãos, que nós deveríamos viver em gratidão, que a gratidão deveria ser a canção constante das nossas vidas. Embora muitas vezes ele considerasse a gratidão como uma moeda muito difícil de ser ofertada durante a vida. Porque para ofertar a moeda da gratidão, meus irmãos, são poucos os corações que se capacitam. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, aprendendo com Francisco, para nos capacitar a sermos criaturas agradecidas, a sermos os cantores da gratidão. E dentro de suas canções, Francisco falava profundamente da gratidão ao Criador da vida. Francisco agradecia ao irmão Sol, ao irmão Lua, aos irmãos pássaros, aos irmãos animais, ao irmão Fogo, à irmã Água, ao irmão Vento, porque tudo provém de Deus, tudo é ofertado por Deus, tudo se origina da onipotência, da onisciência, da onipresença do Criador. Não se tem registro histórico das canções que Francisco compôs, mas muitas criaturas, muitos espíritos desencarnados, muitas entidades espirituais de subido e renovado valor espiritual, trazem nas fibras do coração as notas harmoniosas da gratidão e do amor emanadas do coração do Polverello de Assis. E existe uma canção muito comum nos anais religiosos, meus irmãos, inclusive na literatura espírita, nos livros que fazem alusão a Francisco de Assis, nós vamos encontrar esta canção que é chamada de Cântico de Criaturas. O Cântico das Criaturas é um poema de fraternidade, um poema de romantismo e carregado
de uma alta carga de lirismo, de uma emoção profunda. E Francisco assim se expressa: ó Altíssimo, ó Senhor da vida, a Ti, Altíssimo, primeiramente, toda a honra, toda a glória, todas as bênçãos. Toda a vida se curva ao seu trono de glória e de majestade, ó Senhor. Porque do vosso coração soberano emana a vida, das vossas mãos luminosas emana o sol. Tu que fizeste o sol, ó Altíssimo, o sol tão belo, o sol de esplendor, o sol fecundo, o sol que aquece a vida, o sol que fortalece os reinos da criação. Este sol que é tão belo, que é tão lindo, que é tão esplêndido, a vossa imagem e semelhança. Ó Altíssimo, homem nenhum na face da terra é digno de pronunciar o vosso santo nome. A Ti toda a gratidão, Senhor, porque foi o Senhor que fez a lua e as estrelas, elas que enfeitam o céu, que coroam o zimbório, o manto escuro da noite, com o brilho, com a leveza, com a pureza, com a serenidade. Graças à vossa compaixão, ó Senhor, podemos contemplar serenamente o brilho das estrelas. Ó Altíssimo, vós fizestes o fogo, e o fogo é tão alegre, o fogo é tão puro, porque é Ele que aquece as nossas noites, é Ele que anima e ilumina os nossos passos na escuridão. Ó Senhor, acendestes em meu coração o fogo da vida, o fogo do amor pelos animais. Gratidão a Ti, ó Altíssimo, ó Onipotente, que fizeste as aves que voejam no céu, os pássaros que voluteiam numa festa de beleza, de esplendor sem igual, com seus cânticos Te homenageando e Te louvando, ó Senhor. Ó Senhor, Tu que fizeste os animais, os nossos irmãos animais, os nossos irmãos pássaros, o nosso irmão sol, a nossa irmã lua, o nosso irmão fogo, a nossa irmã água, Senhor. Louvado sejas pela água, que dessedenta a sede do viajor, que renova as nossas irmãs plantas e que fortalece os terrenos, vitalizando a terra para reverdecer o trigo e reanimar a esperança. Ó Senhor, a Ti toda a gratidão, toda a glória, todo louvor, todo amor e toda misericórdia promanam de Ti, Senhor. E dentro das palavras de Francisco, meus irmãos, nós lembramos Davi, o salmista, profundamente inspirado pelo plano espiritual no Salmo 138. Senhor, eu sei que Tu me sondas, eu sei que Tu me conheces. Senhor, conheces o meu sentar e o meu levantar, conheces o meu deitar e o meu caminhar. Sondas as profundezas de minha alma, conheces os meus rins. Na Tua misericórdia os meus ossos jamais se quebram e Tu me fortaleces na presença de meus opressores. E assim era Francisco, meus irmãos. Esse mesmo Francisco, que certa feita, voltando de uma atividade religiosa, depois de pregar as benesses do Evangelho de Jesus numa cidade próxima de Assis, caminhando pela estrada que margeava a sua linda cidade, ele percebe ali um regato doce e tranquilo, uma grama verdinha, salpicada pelo colorido das flores, e naquele lugar tão perfumado,
Pássaros voejavam e cantavam numa verdadeira festa de amor. E ele então resolve falar para os pássaros. Seus irmãos que o acompanhavam até se quedaram assustados. Ficaram um tanto estupefatos na retaguarda, mal acreditando que Francisco fosse capaz de falar com os pássaros. E foi exatamente isso que o Poverello de Assis fez. Quando ele entra naquele regato tão doce, naquele cantinho tão aconchegante, onde os lagos de águas claras refletiam a placidez cristalina do sol, e o verde da grama se casava com a imponência das árvores, os passarinhos repentinamente pararam de voejar e ficaram cada qual no seu galho, com o seu biquinho aberto, e Francisco então sai pregando a dizer: amados irmãos pássaros, que o Senhor os abençoe. E os pássaros se assustaram, meus irmãos, foram embora. É o que muitos de nós pensamos, né? Se fosse qualquer um de nós a dizer para os passarinhos: o Senhor te abençoe, certamente eles correriam, saltariam e voariam em desabalada carreira. Mas com o carisma franciscano isso não aconteceu. Os passarinhos viraram o pescoço, abriram o bico e ficaram de olhinhos bem atentos. E Francisco continuou: meus queridos, vocês devem agradecer ao Criador da vida, porque o Criador presenteou vocês com asas para voar, com o ar para vocês respirarem, com os lares em ar puro que vocês podem tecer na sombra das árvores. Vocês devem ser aves alegres e agradecidas à bondade do Criador. É bem verdade que vocês não trabalham, que vocês não tecem, que vocês não fiam, que vocês não juntam provimentos nos vossos celeiros, mas a misericórdia do Pai vos sustenta. É por isso que vocês são alegres, é por isso que vocês cantam, é por isso que vocês vivem felizes, porque vocês são o reflexo do amor de Deus, irmãos meus. Como eu os amo, meus queridos, eu os amo muito acima da imaginação de qualquer um de vocês. Vocês hoje recebem o meu amor, a minha gratidão, o meu carinho, e que vocês continuem vivendo fraternalmente, louvando a Deus como seus cantos, como seus trinados suaves e amorosos, como só vocês sabem fazer. Fiquem felizes, meus queridos, na gratidão e no amor ao Pai que a tudo provê e tudo sustenta. Nunca se esqueçam, irmãos meus, Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia nunca faltará. E assim, meus irmãos, os passarinhos embevecidos se deixavam levar e se deixavam emocionar pelas notas suaves e melodiosas da sonoridade do Poverello de Assis, da música evangelizada de Francisco, que por toda parte transpirava Jesus, impregnando do Cristo a tudo e a todos que cruzavam o seu caminho. E Francisco dizia para os seus companheiros: meus queridos, nunca nos esqueçamos de agradecer a Deus e do nosso itinerário, que também é o itinerário da cruz, do presépio até a cruz. Este deve ser o nosso itinerário.
agradecendo a Deus pela natureza, agradecendo a Deus pelos nossos irmãos, agradecendo a Deus pelas dificuldades, porque as dificuldades lapidam a alma imperfeita. As dificuldades fazem brotar potencialidades que se demoram adormecidas na profundeza do nosso coração. Agradecendo também pelo sofrimento que chega, porque o sofrimento que chega e a visita da dor são acordes extraordinários que despertam a musicalidade adormecida da fé no nosso coração. Agradeçamos sempre e façamos esse itinerário do presépio até a cruz. E quando se fala de cruz, se pensa em Jesus, porque Jesus rima com luz, mas também rima com cruz. E quando se fala em presépio, se pensa em Francisco de Assis, por quê? Porque o presépio, meus irmãos, esse enfeite natalino que no fim do ano está presente na casa de muitas pessoas, inclusive na casa deste que vos fala, que também cultiva o presépio e o enfeite natalino. O primeiro presépio que a humanidade conheceu foi feito por Francisco de Assis, com pessoas vivas, exatamente para tanger as cordas da manjedoura do nosso coração, lembrando da presença viva de Jesus, que é o centro da história, o divisor das águas, as águas dos desacertos humanos do passado e as águas luminosas do Evangelho, norteando as criaturas no rumo do futuro. Sim, meus irmãos, falamos do jovem de Tarso que viajou divulgando o Evangelho de Jesus. Lembramos a figura mágica de Agostinho de Hipona, que se converteu ao Evangelho e testemunhou a fé num período de convulsão histórica. A intervenção carinhosa de Santa Mônica, sua mãe, que durante mais de 30 anos orou sem desistir, sem desanimar. A figura preciosa de Francisco de Assis, o Cristo da Idade Média, o santo protetor dos animais, que revolucionou as ondas do pensamento religioso, na musicalidade da vida, no amor à natureza, no exercício da fraternidade e do perdão. E no sábado próximo passado, meus irmãos, o Papa Francisco, que adotou esse nome no seu pontificado, pelo seu profundo amor e profunda gratidão a São Francisco de Assis, o Papa Francisco assinou uma encíclica da Igreja Católica, aliás, uma encíclica importantíssima, Tutti siamo fratelli, no bom italiano, todos somos irmãos. Exatamente lembrando, meus irmãos, a presença luminosa de Francisco de Assis, nesse momento onde tantas dificuldades atravessamos, onde tivemos de experimentar um isolamento social para diminuir um pouco a correria no turbilhão de atividades desencontradas em cada qual de nós se envolvia. Tutti siamo fratelli, todos somos irmãos. Uma bela sugestão, meus irmãos, para depois dessa pandemia, para que voltemos como criaturas totalmente diferentes, amorosas, perdoadoras e felizes, ao som dessa encíclica, Tutti siamo fratelli. Sim, meus irmãos, Michelangelo, quando trabalhava uma estátua de Moisés, que ele conseguiu fazer, depois de aperfeiçoado o seu trabalho no mármore,
Michelangelo olha para aquela estátua de Moisés que parecia viva, tamanha beleza e harmonia das formas. E ele então bate com força no joelho da estátua e fala em bom italiano, parla, que em italiano significa fale. Sim, meus irmãos, fale é o apelo também dos grandes missionários, dos grandes focos de luz que Deus enviou. Paulo de Tarso, Agostinho de Hipona, Francisco de Assis, Michelangelo, Leonardo da Vinci, na ciência e na filosofia, missionários da têmpora de Pasteur, de Voltaire, de Montesquieu e tantos outros, meus irmãos. Todos esses grandes focos de luz provocam uma revolução no pensamento humano, convulsionando as entranhas morais do planeta Terra, como diz Kardec em A Gênese. Porque a nossa Mãe Terra se contrai, a Mãe Terra geme as dores do parto. E Francisco de Assis agradeceu muito à Mãe Terra, porque é da Mãe Terra que brota o trigo, é da Mãe Terra que reverdece o campo, é da Mãe Terra que germinam as plantas, é da Mãe Terra que florescem os frutos e as flores, é da Mãe Terra que emanam todos os perfumes da vida, diante dos focos de luz que emanam da graça e da misericórdia de Deus. A ti, Altíssimo, ó Altíssimo, toda honra, toda glória, todo louvor. A ti, Altíssimo, gratidão pela religião espírita do amor, que transforma todos esses ensinamentos num verdadeiro cântico de luz e de beleza. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo, e uma chuva de felicidade e de coisas boas para todos os corações que fizeram a caridade de nos ouvir. Graças a Deus. Gostaríamos de agradecer ao Hilário por estar conosco nesta noite, trazendo todo este ensinamento, que cada um de nós possa, dentro de si, buscar Francisco e envolver com muito amor, muito carinho, cada irmão. Palestrante de sexta-feira, Yara Suzana Bolognese, do Centro Espírita Irmão X, deixai que venham a mim as criancinhas. Quarta-feira que vem a palestrante Clarissa Colar, do Núcleo Espírita O Semeador, Justiça Divina. As nossas recomendações, pedindo a você a importância do seu preparo no dia do seu tratamento, seja na quarta-feira ou na sexta-feira, você deverá se preparar, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual hoje. Nós pedimos para que você faça a leitura do Evangelho, né, pela manhã, faça o seu preparo, ou à tarde. Se você não tem Evangelho segundo o Espiritismo, pode fazer a leitura da Bíblia, o Novo Testamento, e procure permanecer em sintonia com o alto no dia do seu tratamento, evitando aborrecimentos, atritos, né, evitando algo que possa te trazer aborrecimentos. Lembrando que é um dia especial para você, que é um dia de tratamento e cirurgia. À noite, antes de você deitar, faça a sua prece, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e deixe uma água para ser fluidificada. Pode ser um copo, pode ser uma garrafa, pode ser uma jarra, o que você tiver aí em casa. É importante você fazer esta prece com muita fé, pedir a Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possam dar continuidade no seu tratamento. Então eles vão estar atuando em você à noite, no momento que você estiver dormindo. Então eu peço a você, não deixe de colocar esta água,
esta água você deverá acrescentar sempre 3 vezes ao dia, beber 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite ou manhã e noite. E à medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente até a próxima quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, você beba toda a água e à noite deverá colocar uma nova água, fazer o procedimento novamente. Ok? Basicamente nós falamos sempre 8 semanas, mas como não está com o tratamento presencial, então dê continuidade, vai fazendo, e assim você vai observando como você se encontra, né? E o seu médico da matéria também. É importante sempre a tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Então, tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Se tiver que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes e a equipe do Dr. Hans que possa acompanhar você ou o seu ente querido, né, se estiver que passar por cirurgia. Então, mentalize e eles estarão dando toda assistência. Você que está no hospital, né, que passou por cirurgia, que está se refazendo aí, tenha fé, continue firme. Aqueles que estão acometidos também, ainda estão no leito de dor, continue firme, com fé, que tudo vai passar. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Pergunte aí para o nosso e-mail, g.e.cearadasfraternidades@bol.com.br, e no nosso site também, www.cearadasfraternidades.org.br. Você vai encontrar lá as recomendações para o tratamento, como você deverá se preparar, que é basicamente o que eu relatei aqui agora, tá bom? O programa de sábado, dia 10 do 10, das 8 às 9h30. Como será um mundo de regeneração? Quem vai estar falando, o convidado, o Denival Pereira. E também, no domingo, tem aquele programa de harmonização. Eu não peguei o título, mas é religiosidade, alguma coisa assim, entre a família. Então, é também visto no Núcleo Espírita O Semeador. Então, você pode entrar no Face do Núcleo Espírita O Semeador, acompanhar aí a palestra, o trabalho no sábado, que é no dia 10, das 8 às 9h30, como será o mundo de regeneração. E, no domingo, o trabalho, religiosidade, dentro nas relações familiares. Religiosidade nas relações familiares. Ok? É domingo, às 10 horas. Então, você acompanha também pelo Face do Núcleo Espírita O Semeador. Uma oportunidade de você também aproveitar, né, e ter um pouquinho mais de conhecimento, participar, fazer a sua pergunta. Que Jesus te abençoe, agradecendo sempre a colaboração sua com a casa, com os deliveries. Perdão. E todas as segundas-feiras, você que passa por um problema depressivo ou algum problema mais assim espiritual, a nível espiritual, faça a ligação todas as segundas-feiras às 20 horas aqui com a casa. É mentalmente, aonde você estiver na sua casa, você vai se recolher por alguns minutos, mentalize aqui a nossa casa, e os amigos espirituais, juntamente com os trabalhadores que cada um estarão no seu lar, ligados aqui à casa, pedindo todo o reforço, todo o amparo, darão toda a assistência a você ou qualquer outro familiar. Tá certo? Que Jesus te abençoe, muita paz, um bom tratamento logo mais. Eu tenho certeza que os mentores vão estar amparando vocês à noite. E lembrando, né, não deixe de colocar a água, não esqueça de colocar a água. Até o próximo encontro.
sexta-feira às 14 horas ou quarta-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui novamente. Um abraço a todos, que Jesus abençoe a todos vocês. Que assim seja.